Olá, amados do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. É uma honra entrar mais uma vez na sua casa. Eu falo isso todo dia, né? Que é uma honra entrar na sua casa, mas realmente é uma honra. Eu me sinto, assim, privilegiada pelo Senhor ter me escolhido para estar aqui, para contar para vocês tantas histórias, tantas coisas incríveis e maravilhosas que Ele tem feito na vida dos servos dele. O testemunho que a gente vai contar hoje é realmente uma coisa incrível, maravilhosa. Eu confesso para você que está aí em casa, que quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu falei, mentira, da onde? Não existe isso, não tem jeito, é impossível, não tem como isso acontecer. Só que quando eu falei isso pela primeira vez, eu esqueci que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. E para Ele não tem nada de impossível. Impossível para o homem, era impossível para mim, mas para Ele não. E quando você ouvir essa história, você vai ver que realmente a gente serve a um Deus do impossível. Sabe aquela causa difícil sua, que você tem chorado, que você tem sofrido por ela, aquela que só você e Deus sabem, aquela que as lágrimas escorrem quando você está sozinho no seu quarto e mais ninguém vê? Pois é, você vai ver hoje que é possível. É impossível para nós, mas para Ele não. Para Ele é possível. E hoje a gente vai contar aqui o testemunho da pastora Deuscreide. Pastora, é uma honra receber a senhora aqui. Eu já ouvi o seu testemunho muitas vezes, eu já ouvi a sua história, mas eu confesso mesmo que eu tinha dificuldade de acreditar. Então é um prazer receber a senhora aqui. O prazer é todo meu. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Seja muito bem-vinda. Eu queria dizer à senhora que a senhora pode falar o que o Deus colocar no seu coração. A gente aqui não tem placa de igreja, nada disso. A senhora pode falar realmente o que Deus colocar no seu coração. Não tem o menor problema. E eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho do muito que Deus fez na sua vida. Eu geralmente começo aqui a entrevista perguntando às pessoas da infância, de como elas começaram, mas como eu sei que o seu testemunho é grande e é uma coisa tão impactante que vai transformar a sua vida que está em casa, vamos começar direto lá da parte que interessa. A senhora converteu aos 23 anos, né? E como que foi a sua vida daí em diante? Eu converti com 23 anos, eu venho de uma família de 8 filhos. Eu sou a caçula. Aí eu tinha convertido com 2 anos que eu tinha convertido, o Senhor recolheu. Aí ficou eu, meu pai e meu irmão. Aí logo meu irmão casou e ficaram eu e meu pai. E depois de 2 anos, eu fui acometida por um câncer. Eu tive câncer no estômago, só que eu não sabia. E eu fui no médico e a senhora já identificou essa doença logo no início? Logo no início a senhora já foi ao médico? Quando descobriu, eu já tinha 5 anos. Meu Deus. Eu tinha uma barriga muito grande e eu servindo ao Senhor, e eu vestia roupas largas e falava assim com Deus, que eu servo do Senhor com aquela barriga daquele tamanho, parecia que eu estava grávida. Eu falava, Jesus, eu sou tua serva. E as pessoas vão achar que eu estou grávida. Olha só, vê que condição que eu tô. E aí eu comecei a usar roupa muito larga. E eu usava as roupas largas e as pessoas achavam que eu era gorda demais. Mas não era por causa da minha barriga, que era muito grande. Porque minha barriga era cheia de gás. E já tinha 4 anos que eu dormia escorada em 5 travesseiros. Eu dormia praticamente sentada, eu dormia assim, sentada. Eu passava a noite lendo a palavra do Senhor, orando. E tinha noite, quando eu dormia era 20 minutos, 30 minutos. A noite que eu dormia 1 hora por noite, eu levantava no outro dia, eu estava descansada. Mas eu trabalhava na escola, eu trabalhava na época, quando descobri, eu trabalhava no Solo Cardoso, na escola lá no Belo Vale. E eu trabalhava em horários alternados, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Então tinha dia que eu estava de manhã, tinha dia que era à noite, tinha dia que era à tarde. E eu olhava o meu pai, que tinha 79 anos. E os dias que eu não trabalhava à noite, quando começava a escurecer, eu começava a entristecer, porque o papai ia dormir e eu ficava a noite inteira acordada. Eu não dormia porque eu sentia muita dor. Eu tomava muito bicarbonato, porque minha barriga era muito grande e eu sentia muita azia. Eu lembro que a última vez que eu comprei bicarbonato, eu e meu pai, foi no mercadinho, eu comprei no quilo. Comprei 1 quilo de bicarbonato, porque eu já dava conta mais de comprar aqueles pacotinhos todo dia. E nós morávamos naquelas casas da Coab lá no Nova Cidade. Aí um dia eu falei com meu pai assim, já era à tarde, eu não estava trabalhando à noite, e eu dava aula de ensino religioso. Às vezes eu levava a Bíblia, assim, a sacola cheia de Bíblia para dar para os meninos de presente, e a diretora falava comigo assim, nossa, hoje você trouxe muito material. Eu falava, não é? Trouxe mesmo. Tudo Bíblia. Dava Bíblia para a moçada toda, para a glória do nome do Senhor.
Aí esse dia eu não estava trabalhando, e eu cheguei e falei com meu pai por volta de 5 horas. Eu estava sentindo muita dor, e minha barriga estava muito grande. Eu mostrei para ele e falei, papai, olha para o senhor ver o tamanho da minha barriga. Aí ele falou comigo que não tinha dinheiro, eu já tinha esgotado todos os meus recursos de plano de saúde que eu tinha da Ipseng, e o médico tinha falado que eu não tinha nada, que eu tinha banha localizada e tinha passado para mim um remédio chamado Enibex para me emagrecer. Aí eu comecei a emagrecer mais ainda, porque eu já comia pouco, porque eu não aguentava de dor, eu passava as noites sentindo dor. Aí, mas a senhora emagreceu, mas a barriga continuava. Aquela barrigona, a barriga era muito grande. E eu ia no banheiro, e eu lembro que uma vez eu fui no banheiro, que eu olhei e estava puro sangue, como se eu tivesse cortado meu braço, escorrido aquele monte de sangue no vaso. Eu falei, meu Deus, o sangue era vivo, vivo, vivo. Eu falei, oh Jesus, o que eu tenho, meu Deus? O que será que eu tenho? Mas eu nem imaginava que eu podia ter nada de câncer, nada, nada, nada. Aí esse dia eu falei com meu pai, aí ele falou comigo que não tinha dinheiro para me dar, para me pagar a consulta. E eu lembro que eu saí lá para fora, e eu comecei a chorar. E eu sentei numa varandinha que tinha lá em casa, e eu vi as lágrimas pingando no chão. Era por volta de 5 horas da tarde. Aí eu vi as lágrimas caindo, aí o Senhor pegou e falou comigo, igual eu tô falando com a irmã. O Senhor falou comigo assim, levanta, pega o seu cartão de telefone, vai no orelhão, liga para o Hospital Santa Mônica e você vai falar com o doutor Evandro para te consultar com um cheque pré-datado, ele vai aceitar. Aí eu sabia tanto que era Deus, que eu enxuguei a lágrima assim, levantei, peguei meu cartão e falei com o papai, eu vou ligar lá para o Hospital Santa Mônica. E ele falou que tá, e eu fui correndo. E não tinha telefone fixo lá em casa na época, não era 1997, não tinha telefone fixo em casa não. Aí eu fui no orelhão na esquina, liguei para o hospital. O doutor Evandro fala que não foi ele que atendeu, mas foi ele que atendeu o telefone, diante do Espírito Santo de Deus que vive e reina. Eu liguei para o hospital, já era 5h15. Eu só descobri que ele ia embora 5 horas todos os dias, porque eu fiquei internada, e até hoje ele cuida de mim, eu vou lá, ele fala que eu sou um milagre, para a glória do nome do Senhor. Aí eu liguei, quando eu liguei, atendeu o telefone da recepção do hospital. Eu falei, alô, quem tá falando? Aí do outro lado da linha falou assim, doutor Evandro. E eu, oi, o senhor tá bom? Ele falou assim, tudo bem. Aí ele riu, tipo assim, né? Quem é doida? Você, né? Aí eu falei assim, oi, doutor Evandro, aqui é Deus Creide. Aí eu lembro como se fosse hoje, ele virou pra mim e falou assim, oi, tudo bem? Tipo assim, né? Ó, e daí, né? Aí eu falei, deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Eu queria consultar, só me consulta com choque pré-datado? Ele riu de novo, falou comigo assim, consulta, você quer vir hoje? Eu falei, não, senhor, pode ser amanhã? Ele falou assim, pode. Aí eu falei, então tá bom, amanhã que hora? Ele falou, por volta de 9, 10 horas, você pode vir? Eu falei, tá bom. Aí eu fui com meu pai. Voltei pra casa e fui com meu pai, foi eu e o papai para consultar. Quando chegou lá, ele perguntou o que eu tinha. Aí eu mostrei pra ele o tamanho da minha barriga. Ele mandou deitar na mesa, que fica assim, né, pra me consultar. Ele me perguntou onde doía, eu peguei e mostrei pra ele, que era daqui, do lado de cá. Aí quando ele foi pra me examinar, ele enfiou a mão assim. Quando ele enfiou a mão, eu segurei os 2 braços dele assim com a mão. Falei, faz isso não, meu filho. Aí eu fiquei toda branca de dor. Ele falou, olhou pra mim e falou comigo, levanta, Deus querido. Eu falei, oh meu Deus, perdi a consulta. Nossa, Senhor Jesus, e agora? Aí ele sentou na mesa e falou comigo assim, Deus querido, se eu te pedir pra fazer um exame chamado endoscopia, você faz? Eu falei com ele assim, faço, doutor. Isso é caro? Ele falou, R$140. Aí eu ri. Eu falei, ó, eu não tenho 50 pra pagar o senhor a consulta, eu vou ter 140, e não. Aí ele coçou a cabeça, pensou, e ficou uns 5 minutos assim. Ele não falava nada, olhava pra mim, olhava pro meu pai. Aí depois ele falou comigo assim, Deus creio que se eu te internar, deixar você internada pelo SUS, você vai vir um dia à tarde, no outro dia de manhã você vai fazer o exame e aí você vai embora. Você fica internada? Eu falei, fico demais, é dado? Ele falou, eu falei, fico demais, claro que eu fico demais. Aí eu fui, aí pedi minha sobrinha pra ficar lá com meu pai. Mas assim, o meu pai, ele custava acreditar que eu tinha alguma coisa mesmo. Ainda mais que ele não queria acreditar, porque era só nós dois, né? Sim. Aí eu peguei, deixei minha sobrinha e fui pro hospital. Peguei lotação e fui pro Hospital Santa Mônica. Aí cheguei, internei e fiquei como eu ficava todas as noites lá em casa. Passava a noite inteira acordada, dormia 20 minutos, meia hora. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, minha irmã de 3 Marias, que também serve ao Senhor, chegou no hospital e falou comigo assim, cadê o povo lá de casa? Aí eu ri, falei, não, minha filha, só tô aqui pra fazer um exame, não tem nada não. Eu tô boa, só vou fazer um exame e vou embora. E ela ficou muito nervosa. Aí eu pensei, mas será que ela tá tão nervosa, meu Deus? Aí ela pediu o médico pra entrar e o médico deixou ela entrar. Aí quando ela entrou, ele começou a fazer o exame, só que quando aquela mangueira desceu e que bateu dentro de mim, eu senti que bateu dentro de uma ferida. E quando ele começou a mexer, que mexe, né? Pra olhar, eu
fui perdendo a verdade, eu fui perdendo as forças. E eu fui fazendo muito vômito, Até hoje eu faço. Eu já fiz mais de 20 endoscopias. É 15 minutos, 20, no mínimo, que a gente fica na mesa do médico. Não passa mais do que isso. O tempo que demora é você voltar da anestesia pra gente dormir. Né? Mas aquele dia demorou 1 hora e 15 minutos. Porque eu não dava conta. Quando deu 1 hora, ele falou com a minha irmã assim, eu não vou conseguir fazer. Aí eu comecei a clamar ao Senhor. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. O INPS não vai liberar outra. O INPS não vai liberar. Tem misericórdia, tem compaixão da minha vida, Senhor. Tem compaixão da minha vida. Aí ele aplicou uma injeção na minha veia. Aí terminou o exame. Aí eu lembro que ele falava comigo assim, Deus crede, você come direitinho? Aí minha irmã respondia pra mim, come, doutor, ela tá comendo tudo, ela come direitinho. Aí ele olhava pra mim, com aquele negócio na boca, eu fazia assim com a cabeça que não, porque eu não comia direitinho, não é verdade, não tinha fome. Aí ele perguntou assim pra mim, Deus crede, você dorme direitinho? Você deita e dorme direitinho? Minha irmã dorme, ela dorme a noite inteira, doutor. Aí ele olhava pra mim e falava, dorme? Eu fazia assim com a cabeça, mas já tava mole, né? Aí era pra mim sair no outro dia à tarde. Eu fiquei 3 dias internada, porque mexeu na ferida e eu perdi a força do corpo. Aí eu lembro que o doutor Evandro foi no quarto, perguntou se alguém tinha me falado alguma coisa, porque eu entristeci, mas eu não entristeci. Foi porque eu senti muita dor. Doeu demais, eu senti muita dor. Aí eu falei com ele que não e tal. Aí ele pegou e falou com a minha família. Aí fez a biópsia, a primeira biópsia. Aí deu que eu estava com câncer, que o tumor crescia, estava crescendo, eu estava com hemorragia interna e externa. E eu lembro que o médico tirou, né, do meu estômago, tirou 8 pedaços de carne, assim, saía pingando sangue. Ele tirou para fazer a biópsia. Aí quando a biópsia chegou, deu que eu realmente estava com câncer, o tumor era maligno, e na biópsia fala que o tumor, ele crescia, o tumor estava crescendo. Aí eu lembro que o médico, meu pai me contou, que o médico falou com ele que eles tinham deixado eu morrer para correr, que ele ia fazer a cirurgia em mim, mas era por uma questão de desencargo de consciência, porque não tinha mais jeito, porque o tumor já tinha tomado o meu estômago todo. Tá certo que eles não entendiam o porquê que tinha passado, que não tinha passado para os outros órgãos, mas que eu já estava tomada, o tumor já tinha tomado eu todinha por dentro. Aí eu lembro que a médica que fez o ultrassom, ela me fez um tanto de pergunta. A última pergunta que ela me fez, ela falou comigo assim, Deus crente, você é crente? Eu falei assim, sou. E quando eu respondia que era crente, parece que eu respondia todas as questões que eles tinham. As dúvidas todas, as dúvidas, né, que eles tinham, parece que eu respondia quando eu falava que eu era crente. Aí eu lembro que ela falou, ah, tá. Não perguntou mais nada. Me perguntava um tanto de coisa, não perguntou mais nada. Aí eu, como se eu tivesse respondido assim, né? O tá ponto final, tá explicado. Aí ela terminou de fazer a ultrassom e mandou pro médico. E o médico mandou pro cirurgião, que era o doutor Wagner Mello, que já até faleceu. Ele faleceu em 2013. E eu tô aqui, irmãos, falando que Jesus é bom, cura e liberta. E sara, pra glória do nome do Senhor. Porque eu fedi literalmente de carniça, irmão. Eu fedia literalmente de carniça. Eu ia no banheiro, parecia que tinha estourado uma fossa dentro da minha casa. Então, assim, eu via as pessoas saindo devagarinho, sabe, assim, né? Desagradável. Desagradável. Eu fedia de carniça. Aí ainda tava tendo hemorragia interna e externa, puro sangue. Aí eu fui no médico, levei todos os papéis do Dr. Wagner. Aí ele falou comigo, me mandou pro INPS, na época era INPS, ainda não era SUS, não, era SUS, né? Não era INPS ainda não. Era na Chácara do Paiva. Ele falou comigo que ia demorar, que eu ia tomar remédio, né? Mas que eu não preocupasse, que eu ia ficar boa. Mas eu via todo mundo olhando pra mim com aquela cara de dó, que eu não entendia. O povo falava, meu Deus do céu, coisa engraçada. Aí eu lembro que eu fui pra Chácara do Paiva. E até hoje eu sou assim. As pessoas costumam andar e esquentar o corpo, né? Eu fico gelada. Eu também não sei porquê. Eu fico gelada mesmo. Fico minha mão geladinha, os braços gelados, as pernas. Aí eu lembro que esse dia não foi diferente. Eu desci, tinha muita gente no lugar que era pro médico liberar a cirurgia. Aí eu peguei, quando eu cheguei, chegou a minha vez, ele falou que ia demorar, né? Eu falei com ele assim, ô doutor, eu sinto muita dor. Eu peguei no médico, eu lembro como se fosse eu peguei no médico, falei, pra você ver, eu tô geladinha. Aí ele olhou pra mim com aquela cara de misericórdia e falou comigo assim, olha, minha filha, você vai ficar boa, eu vou liberar a sua cirurgia. E bateu um carimbo, assinou e datou. Eu falei assim, já tá liberado? Ele falou, tá. Eu falei, mas é só isso? Ele falou, é. Eu falei, ah, tá. Eu falei, eu posso levar pro médico? Ele falou, pode, amanhã você leva pro seu médico. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia, eu fui no médico, né? Fui doutor Wagner. Quando eu cheguei, aí ele achou estranho eu estar lá, né? Porque... Aí ele virou pra mim e falou comigo assim, eu acho que ele ficou até meio nervoso. Ele falou comigo assim, minha filha, você precisa pedir a liberação do SUS, né, pra fazer a sua cirurgia.
Eu olhei bem pra ele, falei assim, vou esfregar o meu Jesus na cara desse sujeito agora. Aí peguei o papel, aquele monte de papel que o homem tinha me dado, falei, abri no lugar assim que tinha, o médico tinha batido o carimbo, falei, doutor, liberar a cirurgia é esse carimbo aqui? Ele olhou pra mim assustado e falou assim, ele liberou, eu falei, se liberar esse carimbo, minha cirurgia está liberada. Pastora, Aí, eu vou pedir pra senhora que a senhora aguarde um momentinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta pra saber o que aconteceu depois. Hoje a gente está contando o testemunho da pastora Deuscreide Barbosa, o milagre que Deus fez na vida dela. Pastora, por milagre também a cirurgia foi liberada rapidinho, né? Foi. Aí ele olhou lá na agenda dele, só tinha vaga pro dia 30. Isso era de 18 de abril de 1997. E ele marcou pro dia 30 de abril de 1997. Aí quando foi dia 30, eu fiz todos os exames que ele mandou. Dia 30 eu internei. Dia 29 eu internei à tardinha no hospital Santa Mônica. E quando foi no outro dia de manhã, eu fiz a cirurgia. Aí a minha família estava toda lá. Eu lembro que meu cunhado chegou chorando na janela. Eu não entendia por que eles estavam chorando. Só úlcera, meu Deus, né? do céu, por que eles estão chorando tanto? A gente chora não, eu não vou morrer. Pode ficar tranquilo, eu não vou morrer. Mas, nesse dia de 29, entrou muita gente no meu quarto. E quando foi por volta de 10 horas da noite, eu estava com a palavra do Senhor em cima da cama, sentada, né, com a camisola, e eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou achando que tem muita gente entrando dentro do meu quarto, eu estou ficando preocupada, estou ficando com medo. E realmente eu comecei a ficar com medo, porque tinha muita gente querendo ver a moça que ia operar de úlcera. Eu achei aquilo muito simples. Que coisa, né? Aí eu lembro que eu ajoelhei, por volta de 10 horas da noite eu ajoelhei, e quando eu ajoelhei comecei a orar, a minha Bíblia estava em cima da mesa, em cima da cama. Aí quando eu orei, comecei a orar, eu ajoelhei, comecei a orar, aí uma voz dentro do quarto, ela ressoou como um trovão. Aí o Senhor falou comigo assim, oh meu Deus, o Senhor falou comigo assim, não temas, não morrerás. Aí aquela voz ressoava igual um trovão dentro do quarto. Aí o Senhor mandou eu pegar a palavra. Aí eu não levantei a cama, só voltei a mão e passei a mão na Bíblia. Falei, foi o Senhor que mandou, vai abrir aonde Ele quiser. E quando eu abri a palavra do Senhor, estava escrito em Juízes 6, 23. Escrito bem assim, não temas, não morrerás. Aí eu lembro que levantei, fiz assim, né? Levantei do chão, sentei na cama de novo, aí o médico entrou. Eu falei, nossa, ele me pega no chão, ele ia me xingar, porque eles estavam falando que eu estava toda infeccionada com úlcera. Aí pra mim, eu sabia que eu não ia morrer, porque eu tinha as promessas de Deus na minha vida. Então eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu não entendia porque que o povo estava chorando tanto lá em casa. Aí ele entrou, conversou comigo, eu perguntei se ia cortar muito, ele brincou e falou, amanhã às 7 horas eu volto pra te levar. Eu falei, tá bom. Quando foi 7 horas da manhã, aí veio um rapaz com uma máquina pra me levar. Eu falei, pra que isso, moço? Ele falou, pra te levar, você vai deitada. Eu falei, eu? Vou não. Vou não. Aí, mas da onde? Eu vou andando, eu tô boa. Aí eles ficavam olhando pra mim, tipo assim, sabe? Ela não é normal, ela deve ser doida, deve ter afetado a mente, né? Só pode. Aí veio com a cadeira de roda. Falou, então senta aqui. Eu falei, da onde? Sou. Vão andando, precisa disso não. Aí ele me deu um comprimidinho, porque eu também não sei pra que esse comprimido, deve ser pra dormir, né? Aí ele me deu um comprimidinho, e ele falou, senta na cadeira. Eu falei, não, nós vamos andando, não tem necessidade, não precisa disso não, sou. E eu ainda lembro que eu fui falando das coisas do amor de Deus pra esse enfermeiro, que Jesus era bom, e que Jesus era não sei o quê, e eu achei que eu não ia operar. Por quê? Porque tinha uma moça que era secretária de um padre. E no dia anterior, ela tinha entrado no meu quarto, eu tinha falado muito das coisas do Senhor pra ela, do amor de Deus. E eu via que ela ficava com o olho cheio d'água, olhando pra mim com a cara de misericórdia. Mas eu não entendia porque. Falei, Deus me trouxe aqui, foi pra falar do amor do Senhor Jesus pra essa moça. Eu não tenho nada e amanhã eu não vou operar em nada. Mas só que eu realmente operei. A cirurgia começou às 7 horas da manhã e terminou 2h30 da tarde. Uau! Aí quando terminou a cirurgia, minha irmã pediu pra ficar no quarto comigo, porque abriu daqui, bem na boca do estômago, e até por baixo do umbigo, cortou. Então foi um corte muito grande. Sim. Tava tudo costuradão, assim, aquelas linhas pretas, que ainda costurava com aquelas linhas. Aí a minha irmã pediu pra ficar, e eu tinha orado e pedido ao Senhor, que eu queria ficar no quarto 29, na cama que estava debaixo da janela, porque era o único quarto de SUS do Hospital Santa Mônica que tinha banheiro. Eu tinha pedido ao Senhor para ficar ali. Quando eu cheguei e pedi para ficar no quarto 29, a moça falou que estava cheio. Mas que se quando eu saísse da cirurgia,
o quarto estivesse liberado, ela me colocaria ali. E quando foi 2h30 da tarde, a cama estava liberada, o paciente tinha ganhado alta. Quando foi 3 horas da tarde, as outras pacientes, que eram 3, tinham sido liberadas. Aquele quarto ficou 8 dias sem ninguém entrar. O médico deixou ficar a minha família. Eu fiquei num quarto de SUS, como se fosse apartamento. Particular. Como se fosse particular, para a glória do nome do Senhor. Aí passou, em 2 dias, a minha irmã pediu para ficar, ele deixou. Ela falou que ia embora, porque ela tinha 3 filhos. Ela tem, né, para a glória do nome do Senhor, 3 filhos. Ela tem, o esposo dela foi a mesma que tinha que buscar a palavra. Que Deus falou que não era para me temer, que eu não ia morrer, que para os homens da terra não tinha mais jeito, mas que ele falava com ela que ela podia voltar em paz para aqui, para 7 Lagoas, que eu não ia morrer, né, que eu ia ser o milagre do Senhor. Aí essa minha irmã ficou comigo 2 dias. Aí com 2 dias ela falou comigo que ia embora. Aí quando ela falou que ia embora, eu temi no meu coração. Falei, Senhor, tem misericórdia. Ela vigiou 2 dias, a minha outra irmã vai orar. Porque minha irmã era nova de evangélica, tinha 3 meses que ela servia ao Senhor. E aí eu falei, Satanás vai entrar no hospital para me matar. Deus tem misericórdia da minha vida. Mas aí eu balancei a cabeça porque eu não conversava. Eu só fazia assim, com o dedo para chamar alguém. Eu conversava só cochichado, porque eu não tinha força no corpo. Porque a cirurgia tinha sido muito grande. Aí eu balancei a cabeça, e ela falou comigo. E eu lembro que Deus tinha tomado ela em línguas estranhas, em mistério. Ela falava. E ela falou comigo, depois que tinha visto que Deus tinha colocado um anjo lá para me guardar. E ela foi embora. Eu não lembro se foi de sexta para sábado ou se foi de sábado para domingo, eu realmente não lembro. Eu lembro que por volta de meia-noite, eu sei que foi meia-noite, porque no outro dia chegou uma irmã contando a mesma história que eu vou te contar. Por volta da meia-noite, eu estava com um tubo no nariz, um negócio assim enfiado dentro do meu nariz, com assim um tubo assim atrás, estava ligada no soro, estava drenada, o dreno que saía de mim, que colocou em mim, fedia muito, mas fedia mesmo dentro do quarto, aquele dreno que caía dentro daquela vazia, fedia muito. E eu estava ligada no soro e toda costurada. A barriga estava toda costurada, que trem mais feio. Aí eu lembro que por volta de meia-noite minha irmã foi embora e essa minha irmã ficou comigo. Quando foi por volta de meia-noite, o Senhor me arrebatou do meu corpo. Eu quero falar para os irmãos, né, que estão em casa, que você pode falar assim, mas isso é impossível. Isso é possível, irmãos. Tudo é possível para o nosso Deus. Eu sou um milagre de Deus. E naquela noite, naquela madrugada, o Senhor me arrebatou, me tirou do meu corpo. Eu lembro que eu via eu em pé e via eu na cama. Eu falava, meu Deus, como que é isso, né? Eu em pé e eu na cama. E quando eu olhei de novo, eu estava na porta do quarto. Quando eu olhei para o final do corredor, tinha 2 anjos. Eu vi o corredor, ele resplandeceu. Mas eu nunca vi na minha vida nada como aquilo até hoje, nunca vi. E eu lembro quando eu olhei de novo, eu estava no meio de 2 anjos, e eu olhava o corredor, eu ficava maravilhada, porque o corredor do hospital, ele resplandecia de branco, chegava a brilhar, fazia assim, e eu estava maravilhada, eu olhava maravilhada para aquilo. Eu vi os anjos do ombro para baixo, eu vi as orlas muito grandes, um branco assim, que chegava a doer os meus olhos. Eu não mexia não, eu lembro que eu olhei para um lado assim, tinha um, eu olhei para o outro, tinha outro anjo. E quando eu olhei para frente do corredor, assim, vinha 2 demônios. Um era maior do que o outro. Eu lembro dos olhos, eu lembro muito dos olhos, que eram uns olhos assim, muito grandes, muito feios. E eles estavam conversando, assim, tipo assim, né? E o Senhor falou comigo que eles tinham entrado para me matar. Aí, quando eu olhei, eles não me viram, eles me viram à distância, mais ou menos, quer ver, de uns 3 metros para 4. Foi a distância que Deus permitiu que eles me vissem, porque Deus não permitiu que eles me enxergassem. Aí quando eles me viram, eles pararam. Eu vi que eles assustaram e eles pararam. Nessa hora eu olhei de novo pro lado. Eu fiz assim com o olho e olhei do outro lado, para ver se estava lá os anjos que o Senhor tinha mandado para me guardar. Tava. Não foi os anjos, irmãos, foi eu. Foi eu que o Senhor levantou para repreender aqueles demônios. Os anjos estavam me guardando, igual a palavra fala no Salmo 34. Eu lembro que eu estendi a mão direita. Não é porque tem que ser a mão direita ou a esquerda, não. Eu estendi a direita. Eu lembro que foi a direita. Quando eu estendi a mão direita, eu sabia que eu estava repreendendo aqueles demônios em nome de Jesus de Nazaré. E eles foram afastando, eles não me deram as costas. Eles foram afastando, andando para trás, até que sumiram. Quando eles sumiram, na mesma proporção que eu fui, eu voltei para o meu corpo. Eu não mexia, eu não conversava, eu só cochichava. Para quem não conversava, para quem não mexia, eu voltei falando assim, igual metralhadora, falando em mistério. A minha irmã tinha cochilado. Aí ela acordou, falou, o que foi, neném? O que foi? Eles me chamam de neném. O que foi, neném? O que foi? Eu falei, Zé, levanta, pega seu véu, que elas são daqui do Brasil. Levanta, pega seu véu e vamos orar, porque Satanás acabou de entrar no hospital para me matar. Aí ela pegou o véu e nós começamos a orar. Mas aí eu voltei, perdi a força de novo, voltei tudo de novo. Aí o dia custou a clarear. E quando deu a hora da visita, por isso que eu sei que era por volta de meia-noite. Chegou uma irmã, o esposo dela é até bombeiro, ela chama Ivone, o esposo dela chama Roberto, eles foram embora para Cambuíru agora.
mas eles congregavam aqui. E na época, eu acho que ela congregava na Igreja Batista Central. E ela chegou no hospital, na hora da visita, e o médico deixou todo mundo entrar. Todo mundo podia entrar. Eu ficava cansada de tanta gente, mas é porque, então eu ia morrer. Então deixou todo mundo entrar. Aí ela chegou pra mim e perguntou assim, aconteceu alguma coisa aqui ontem por volta de meia-noite? Por isso que eu sei que era por volta de meia-noite. Aí a Zezé olhou pra mim, que é minha irmã, olhou pra mim, eu fiz assim com a cabeça que não era pra falar. Chamei ela com o dedo, assim, porque eu não conseguia mover direito. Aí ela pôs o ouvido na minha boca e eu falei com ela assim, pergunta ela por quê primeiro, porque eu não tinha força. Aí a Zé falou assim, ela tá te perguntando por quê. Ela disse, porque ontem, por volta de meia-noite, eu estava dormindo, o Senhor me acordou e falou, levanta, dobra seu joelho no chão e ora, porque tem uma legião de demônios cercando o hospital, tentando entrar para matar minha serva. Aí diz ela que quando ela ajoelhou, o Senhor arrebatou ela para frente do hospital. Quando ela chegou, tinha nuvens, diz ela que era uma nuvem preta de demônio que cercava o hospital. E chegou uma outra irmã que contou a mesma história, essa irmã chama Soninha, essa é da Igreja Batista Betel. Aí ela chegou contando a mesma história, se tinha acontecido alguma coisa naquela noite. Aí perguntei por que também. Aí ela falou porque Deus tinha arrebatado ela, levado ela para trás do hospital. E ela orava, eu dentro do hospital, com os anjos do Senhor lá, a Ivone na frente e a outra atrás do hospital. Diz elas que os demônios, eles cercaram o hospital. Eles cercaram, diz elas que viam nuvens de demônios. Eles tentavam entrar, mas não dava conta. Eu acredito que Deus permitiu que entrasse só 2, porque foi os 2 que eu vi. E aí era a mesma história que elas contaram, que eles tentaram entrar para me matar. Eles cercaram o hospital para entrar para me matar. Aí elas contaram essa história. Aí passou os dias, eu fiquei internada. Pastora, e a senhora contou que foi feita a cirurgia. Mas o que foi feito nessa cirurgia? Como que foi essa cirurgia? Tá. Eles fizeram a cirurgia, retiraram todo o meu estômago. Tudo? A senhora não tem estômago? Não tem estômago. Na endoscopia que eu faço todos os anos, está escrito que eu fiz uma endoscopia total. Tem um papel. A senhora trouxe os exames, isso. Eu vou mostrar. Aí você vai mostrar, está escrito que foi uma gasteotomia total. Ligou os meus 2 intestinos, o intestino grosso e o intestino fino. São ligados os meus 2 intestinos. Eu não tenho estômago, não colocaram bolsa. Por quê? Porque eu ia morrer. Não ligaram sangue de mim depois da cirurgia. Por quê? Porque o sangue que tinha no hospital era para ser aproveitado em alguém que tivesse a chance de sobreviver. Eu não acho que eles estavam errados. Sim. Eu não acho que eles estavam errados, né? Isso foi uma médica que é amiga nossa, que depois que ela me contou, que não ligou sangue em mim por isso, porque precisava aproveitar o sangue, né, que tinha no banco do hospital para pessoas que iam sobreviver. Até então, eu não ia ter chance nenhuma de sobreviver. A espera dos médicos é que eu morresse. Fiquei 8 dias internada, 5 dias eu fiquei sem comer nada, eu não podia tomar nem água. Eu não podia tomar nem água. Nem molhar o algodão e pôr na minha boca, não podia. E o médico chegava, ele passava a mão assim, ele era muito carinhoso comigo. Ele tinha muito carinho com a minha pessoa. Ele passava a mão assim e falava assim, Deus crente, você tá com fome? Aí eu perguntava assim, eu posso comer? Ele falava assim, não. Eu falava, não tô não, senhor. Aí ele falava comigo, ele voltava, passava a mão no meu braço, Deus crente, você tá com sede? Eu ligada no soro. Eu falava assim, eu posso beber água? Ele falava, não. Com aquela cara de tristeza. E eu falava com ele assim, não. Eu não estou com sede, eu não tive sede e nem fome. Eu estou falando isso, irmãos, diante do Espírito Santo de Deus. 5 dias, não tive sede e nem fome. Quando ele liberou para mim tomar e comer alguma coisa, foi meio iogurte e de noite, era 9 horas da noite, depois de 5 dias de operada. Que ele liberou para eu comer alguma coisa. E assim mesmo era na colherzinha, porque senão eu podia vomitar. E eu tinha que comer tudo líquido, batido no liquidificador, sopa batida no liquidificador. Mas eu nunca comi sopa batida no liquidificador. Deus sabe que é verdade, eu não dava conta, irmãos, para a glória de Deus. A comida que eu mais gosto é feijão tropeiro, arroz branquinho. Depois de 8 dias o médico me liberou. Aí eles ficavam impressionados. Que a previsão era que a senhora falecesse com quanto tempo? Até 2 meses. Porque quando o médico tirou os pontos, depois de 8 dias que os pontos foram tirados, aí minha irmã perguntou, é para mim trazer ela aqui de novo? Quando, doutor? Aí ele olhou para mim e falou assim, daqui uns 2 meses. Era tipo assim, daqui uns 2 meses ela já morreu. Não precisa trazer ela mais. Não precisava trazer. Todo mundo ficava assim horrorizado. Como que o médico, uma cirurgia desse tamanho, e o médico mandou você voltar daí 2 meses? Eu falei assim, não sei. Eu não sei, mas eu tinha no meu coração e eu sabia dentro de mim que eu não ia morrer. Eu sabia mas até nessa época, até nesse tempo, sabia. A senhora ainda achava que era úlcera. Úlcera, não sabia que era câncer, não. Porque o médico falou que se eu descobrisse, eu ia morrer mais rápido, eu ia morrer de depressão.
Aí passou e ele mandou embora, aí eu voltava. Aí toda vez que eu voltava, ele ficava mais horrorizado comigo. Teve um dia que ele pegou ele pegou a mesa e ele começou a chacoalhar a mesa assim. Você não pode engordar, Deus crente. Como que você engorda? Você não pode engordar. E eu fui afastando, eu falei, vai me bater, Jesus, esse homem vai me bater. Você não pode engordar, você não tem estômago, Deus crente, você não pode engordar. E eu falei com ele, eu não sei, doutor, é Jesus, eu não sei, é Jesus, eu não sei. E toda vez que eu voltava, era pra mim estar mais magro. Toda vez que eu voltava, eu tava nem que fosse com 100 gramas mais gorda. Eu já tinha recuperado o meu peso, eu nunca voltei a ter o peso que eu tinha antes, é claro, né? Mas assim, toda vez que eu voltava, que ele me pesava, eu tava com 100 gramas a mais, 200 gramas a mais, 300 gramas. E ele não entendia. Ele falava, Deus crente, o que você come? Ué, comida normal, doutor. Deus crente, o médico me operou. Um dia ele me perguntou assim, como que você come? Eu falei, pego, comer, põe na boca, mastiga e engulo. Ele falou, mas não pode, Deus crente. Eu falei, mas doutor. Aí eu lembro que eu ainda contei ele esse episódio do hospital, dos demônios que entraram, dos anjos do Senhor que me guardaram dentro do hospital. E ele ficou olhando pra mim, tipo assim, que eu não era dessa terra. Que louca, né? Que eu não era dessa terra. Aí quando deu 5 anos, passou 5 anos, eles mandaram eu fazer. E mesmo com 5 anos você ainda não sabia? Não, eu não sabia. Meu Deus, pastora. Eles não deixaram contar. Meu pai não deixou me contar. Meu pai tinha medo da doença voltar. Porque já que eu não tinha morrido, eu podia comer só sopa. Eu já não comia só sopa, mas com 5 anos eles apostavam que a enfermidade ia voltar de novo. Porque o câncer, ele cria uma raiz, né? E ele vai lastrando pro corpo da pessoa, só a mão do Senhor para parar. Aí depois de 5 anos, eles mandaram fazer uma ressonância magnética. Na época era R$750, muito caro. Eu falei, doutor, não tem dinheiro, eu não vou fazer, eu não tenho nada. Ele falou, tem que fazer. Não pode fazer, tem que fazer. Aí eu fiz a tal da ressonância magnética. Pastora, a gente vai fazer um outro intervalo e aí a senhora volta para contar pra gente o que deu nessa ressonância. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com a pastora Deuscreide Barbosa contando o milagre que Deus fez na vida dela. E esse e todos os outros testemunhos você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E se você se sentir tocado, se você quiser falar com a gente, dar a sua opinião sobre esse programa ou contar o seu testemunho, é só entrar em contato com a gente, ou pelo portal, ou pelo WhatsApp da revista. É só você entrar em contato com a gente, tá bom? Pastora, e aí 5 anos depois, a senhora voltou a fazer exames, isso, né? Isso, eu fiz uma ressonância magnética. Aí levei para o médico. Aí quando ele olhou a ressonância magnética, ele falou assim, mas não pode. Eu falei, não pode? Como assim não pode? Ele falou, não pode. Aí mandou fazer outra endoscopia, mandou fazer outro ultrassom. Aí eu fiz tudo de novo. Aí eu tinha que fazer mesmo, todo ano eu tinha que fazer mesmo. Aí eu fiz tudo de novo. Ele falou, mas não pode. Eu falei, por quê, doutor? Por que não pode? Eu falei, não tem mais nada não. Ele falou, Deus crente, você tem que voltar aqui todo ano. Eu falei, mas não fiz esse exame caro que o senhor mandou? Agora não precisa voltar mais. Ele falou, não, você tem que voltar aqui todo ano para me te ver. Eu falei, tá bom. Aí fui embora e orei, falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, não vou voltar, porque eu sei que o Senhor já me curou. Ah, não, mas antes disso, desses 5 anos, tem a doutora Vera Lúcia. Ela é ginecologista e ela serve ao Senhor. Ela é um amor de pessoa, né? Sim. E um dia eu fui no consultório dela. E quando eu fui no consultório dela, ela olhou pra mim e falou comigo assim, Deus, eu não sabia. Deus crede, eu vou te contar uma coisa que o Senhor mandou. Eu falei, o que, Vera? Ela falou, você não teve úlcera, você teve câncer no estômago, você não tem estômago. Eu falei, como? Ela falou, sim, você não teve úlcera, você teve câncer. Eu estou te contando porque o Senhor pôs paz no meu coração para me te contar, você não pode mais ficar enganado. Só que antes disso, uns 7 dias antes, eu tive na casa de uma irmã orar. E Deus falou comigo assim, usou a irmã e falou comigo assim, os homens da terra têm impedido o meu mover na sua vida, mas eu vou jogar por terra. E o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Eu falei, amém. Eu falei assim, mas não tô entendendo, Jesus, que negócio é esse? Aí quando a Vera falou, eu falei assim, uai, Vera, então o milagre foi maior do que eu tô pensando? Ela falou, foi, Deus crede, o milagre foi muito... Eu lembro que ela fez assim, ó, eu estou te contando com paz dentro do meu coração. É o Senhor que está mandando. Você não teve úlcera, você teve câncer de estômago.
É isso que você teve. Aí eu fui embora. Eu lembro que no meio do caminho eu liguei para minha irmã, a que ficou, a que foi para São Paulo, que pediu a Deus uma resposta, que Deus mandou ela voltar e falar comigo. E falou com ela que eu não ia morrer, que não tinha jeito com os homens da terra, mas que ela podia voltar em paz, que eu não ia morrer. Aí eu liguei para ela. Eu liguei para ela chorando no telefone do orelhão. Aí falei, Carminha, a médica falou que eu não tive úlcera, que eu tive foi câncer. Aí eu chorando de um lado, ela do outro. Ela falou, eu sei, neném. Todo mundo sabe, era só você que não sabia. Glória a Deus. Quem te contou? Aí eu contei para ela o que o Senhor tinha falado e que a doutora Vera tinha me contado, que ela servia ao Senhor. Aí depois disso é que ele mandou fazer essa ressonância magnética. Aí eu falei com Deus que eu não ia fazer, porque eu sabia que o Senhor tinha me curado. Que eu sempre prego e falo que eu posso morrer de qualquer coisa na vida, irmão. Qualquer coisa, menos de câncer. Porque de câncer, aquele mal, o Senhor falou que estava arrancando pela raiz. Glória Aquele mal, ele estava arrancando da minha vida pela raiz. Então eu tenho certeza, eu posso morrer de qualquer coisa. De câncer eu não vou morrer, porque o Senhor arrancou pela raiz, o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que não é homem para mentir, nem filho de homem para tal. Aí eu lembro que eu liguei para ela chorando muito, ela chorando, aí ela ligou para minha outra irmã. Ela ligou para minha outra irmã, e eu fui para casa da minha irmã, aí minha irmã desceu lá para minha casa, e minha irmã chorando, e todo mundo chorando, né? Porque aí agora eu sabia o que eu tinha, e todo mundo chorou demais, e minha irmã chorando, eu chorando. Aí minha irmã, calma, você já está curado, o Senhor te curou. E aí chorei, minha irmã, aquele dia eu dormi no quarto da minha irmã, com o esposo dela, ela pôs um colchão assim no chão, para me dormir com eles. Eu fiquei muito impressionada, né? Eu falei, Deus, é por isso que eu fedia de carniça, Jesus, misericórdia. Aí eu falei com Deus que eu não ia voltar mais. Aí o Senhor falou comigo que toda vez que eu voltasse no México, o nome dele ia ser glorificado. Toda vez que eu voltava, o nome ia ser glorificado. Aí eu voltei. Até no ano de 2013, eu ainda voltei no Dr. Wagner Melo. Mas no ano de 2013, foi no dia 17 de setembro, ele morreu. Quando foi no dia 18 de setembro, o Dr. Wagner foi enterrado. E eu estou aqui, irmãos, dizendo que Deus é bom, que Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e o Senhor me curou. Até hoje eu volto no Dr. Wagner, no Dr. Marcos Wender, e no Dr. Gustavo não, Dr. Gustavo é do sangue. São muitos especialistas, né, pastora? Peraí, no irmão do Dr. Cláudio, no Dr. Evandro. Até hoje eu volto no Dr. Evandro, que foi ele que descobriu, mas o Dr. Marcos Wender. Ontem eu tive lá no Dr. Marcos Wender, né? E mais uma vez, para a glória de Deus, ele falou que eu não tenho nada. Ele falou, Deus, que de você não tem nada. Eu volto até hoje, mas eu volto para o nome do Senhor ser glorificado. E eles costumam me perguntar como que eu como, o que que eu como, o que que eu bebo. Aí eu falo a mesma coisa. A comida que eu mais gosto é feijão tropeiro com arroz branquinho, para a glória do nome do Senhor. Amém. Pastora, é um testemunho tão grandioso, é uma coisa tão surpreendente, que eu sei que a gente não duvida do poder de Deus, a gente não duvida do agir de Deus, mas a gente, enquanto carne, enquanto ser humano pequenininho, fica lá no fundozinho, aquela duvidazinha, né? Irmão, você que está em casa, eu quero te mostrar, a pastora trouxe todos os exames, aqui não estão todos, estão ali, mas ela trouxe todos. Quem quiser ver, aqui no laudo médico, fala da gastrectomia total, entendeu? Fala do que foi, e a boca anastomótica sem alterações, e a reconstituição do trânsito, né? Que é o que ela explicou, da ligação entre os intestinos. Tem tudo aqui, ela tem tudo isso documentado, ela realmente não tem o estômago, é surpreendente, mas é real, é verdadeiro. Esses exames ela disponibiliza a todas as pessoas que quiserem ver, que quiserem ter acesso, né, pastora? Podem ir à igreja lá onde a senhora pastoreia, onde a senhora congrega, né? A senhora pode passar o endereço da igreja, se a senhora quiser, o nome da igreja, para que as pessoas possam visitá-la. O pastor Evandro vai ficar feliz. Avenida Sabará, 330, Interlagos, Igreja Batista dos Milagres. E é um milagre, realmente, né, realmente eu sou um milagre. Eu sou um milagre vivo de Deus, para a glória do nome do Senhor. As pessoas não entendem. Fala assim, né? Às vezes lá em casa eu vou comer, as minhas sobrinhas, eu acho até engraçado. Tia. Minha irmã fala, ela come com oi. Você sabe que você não pode. Mas eu posso comer sim, irmãos, para a glória do nome do Senhor. Eu como, eu tomo refrigerante, eu tomo suco, tudo normal, como uma pessoa normal. E eu sou um milagre de Deus. Para a glória do nome do Senhor. Um milagre.
No início desse programa, eu falei que você que tem uma causa especial, você que tem um problema que você está enfrentando há mais tempo, né, pastora? Sabe aquela situação difícil que no fundo, todos nós temos? Eu tenho as minhas, você que está em casa tem as suas. Não esquece que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. E às vezes a gente pensa que uma pessoa que recebeu uma grande cura, recebeu um grande milagre, tem mais poder do que a gente, e não tem mais poder que a gente. O que a senhora tem é uma fé muito grande, né, pastora? E a senhora deixou as portas abertas para que o Senhor pudesse agir na sua vida. Então eu queria pedir que agora a senhora pudesse, eu vou deixar uns minutos para que a senhora fique na liberdade de fazer o que Deus colocar no seu coração. Se a senhora quiser falar alguma coisa para as pessoas que estão em casa, para fazer uma oração, a gente ainda tem bastante tempo, a senhora pode ficar na liberdade para fazer essa oração, ou para falar o que Deus colocar no seu coração. Amém. Pode? Claro. Eu queria mostrar para os irmãos em casa, esse relatório aqui foi a primeira biópsia que eu fiz. O xerox está plastificado porque tirou do hospital. Então, a primeira, eles não me deram papel, né, esse aqui. Então, aqui está constando tudo que... né, eu tinha um tumor, que esse tumor crescia, que eu estava com hemorragia interna e externa. E esse aqui do Laboratório Alves, né, foi o Dr. Wagner Mello que pediu do meu estômago. Eu fiz dia 30/4/94, irmãos, que eu fiz essa endoscopia. E quando eu fui buscar esse papel aqui, a moça 97, 97, né? Isso mesmo, 97. Quando eu fui buscar esse papel aqui, que eu fui buscar a segunda via, né, da endoscopia não, como que chama? Deixa eu ver aqui. Não. A endoscopia, que, né, faz a endoscopia e manda da biópsia. E quando eu fui buscar esse papel da biópsia, a moça falou, nossa, coitada, era sua irmã, tão nova. Eu falei, não, filha, eu mesmo. Ela falou assim, o quê? Eu falei, sou eu mesmo, eu sou um milagre do Senhor. Então, quero dizer para você nessa tarde, né, em nome de Jesus de Nazaré, você que está me ouvindo, você que tem um problema, você que está na sua casa, você que o médico desenganou você, que disse que não tem mais jeito, quer dizer para você que existe um Deus no céu, que Ele cuida daquele que nele crê. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus, tudo é possível. Eu estava desenganada pelos médicos, o meu pai com 79 anos, um senhor de idade, só tinha eu e ele, para a glória do nome do Senhor, né? O Senhor recolheu meu pai tem poucos dias, meu pai morreu com 98 anos, morreu dia 11 de setembro, dia 11 de setembro agora, mas eu louvo ao Senhor, porque a bondade do Senhor me alcançou a minha casa, alcançou os meus irmãos, isso fortaleceu a nossa fé no Senhor, e o Senhor provou, né, mesmo sem precisar, de que Ele era Deus na minha vida, e todas as promessas que o Senhor fez na minha vida, o Senhor tem cumprido para a glória do nome dEle. Eu não ia descer a sepultura, irmãos, porque a promessa de Deus, ela não tinha se cumprido na minha vida. E a promessa do Senhor era de que eu ia pregar o Evangelho, de que eu ia viver o Evangelho de Deus na terra, que eu ia viver para o Senhor na terra. E a minha vida tem sido assim. Eu tenho vivido a minha vida para a glória do nome do Senhor. Eu tenho vivido para o Senhor. A minha vida tem sido dedicada ao Senhor. A bondade do Senhor tem me alcançado todos os dias da minha vida. O Senhor tem guardado a minha entrada e a minha saída para a glória do nome do Senhor. Há pouco o Senhor recolheu meu pai, e o Senhor mandou me avisar que recolheu meu pai. As pessoas acharam que eu ia entrar em depressão, porque era só nós dois e mais a minha madrasta, né, que é uma bênção também na minha vida, e que eu ia entrar em depressão profunda. Mas o Senhor tem me sustentado. Encontrei com a irmã na rua e ela falou comigo assim, que o povo não sabia o Deus que eu servia, não conhecia o Deus que eu servia, que é o Deus que me sustenta. Esse Deus tem me sustentado. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Em nome de Jesus de Nazaré. Queria que você colocasse a sua mão no coração, que você fechasse os seus olhos. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor, Ele conhece. A bondade de Deus, ela está sobre as nossas vidas e ela está sobre você nessa hora. E eu quero pedir ao Senhor que aonde você estiver, que o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem, o Senhor os livra e o Senhor os guarda, vai guardar você e vai livrar você, como me livrou e como tem me livrado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero colocar, ó Deus, cada vida diante do trono da Tua graça nessa hora. Senhor, o Senhor é o Deus que parou um câncer dentro de mim.
Só o Senhor sabe as dores que eu sentia, Deus, as angústias que eu sentia, a aflição que eu sentia no meu coração. Oh Deus, tanta dor. O Senhor sabe, Deus, que a dor, oh Deus, de um câncer, ela dói dentro dos ossos e não tem morfina na terra que faz passar essa dor, a não ser a mão do Senhor. Mas a mão do Senhor esteve e está sobre a minha vida. Por isso eu peço, Senhor, nessa tarde, que a mão do Senhor, ó Deus, possa ser estendida, ó Deus, sobre cada vida, ó Deus amado, que tem me ouvido nessa tarde, que tem ouvido a minha voz nessa tarde. Deus, que o Senhor, que a bondade do Senhor que esteve sobre a minha vida está, possa alcançar a vida dessa pessoa, que essa dor insuportável, que essa tristeza, que essa angústia, Deus, que tem consumido essa vida, possa ser banida em nome de Jesus de Nazaré, e que a graça do Senhor, que o Senhor me disse uma vez que a graça do Senhor me bastava, que essa graça, xarabandai, meu Deus, que essa graça, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, que o Senhor que é Deus que cura, que o Senhor que é o Deus de ontem, de hoje, será para sempre, o Senhor de todas as coisas, possa entrar, ó Deus, dentro desse lar, possa entrar, Deus, dentro dessa vida curando, trazendo esperança, trazendo fé, Senhor amado, ó Deus, e destruindo todo o mal causado pelo adversário da nossa alma, por toda enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus possa abençoar a sua vida. O mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que me ama, o mesmo Abba Pai, Ele é meu e Ele é seu Deus e Ele é seu Pai. Nessa tarde, o céu se abre sobre a sua vida, para que Deus possa encontrar um lugar dentro de você, para que haja cura e haja restauração, em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero agradecer, amém, de todo o meu coração, né, que Deus possa abençoar a sua vida, amém, possa abençoar pastor, a vida do pastor Evandro, né, possa abençoar as vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém, pastora. Eu é que tenho que te agradecer por ter aceito o convite. Não é fácil a gente contar o testemunho da gente, por mais que engrandeça o nome do Senhor, a gente, ainda mais quando é uma coisa tão grande, mesmo a senhora tendo como provar, existem as pessoas que não acreditam, aquelas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor, mas ainda assim a senhora veio e se dispôs a falar o que Deus fez na sua vida. A gente não sabe quantas vidas serão tocadas através desse canal de televisão, através do portal da Revista Aliança, porque as pessoas podem ver isso no portal também, www.revistaliança.com.br. Então pessoas de todos os lugares do país vão poder ver o que Deus fez na sua vida. Amém. Eu agradeço a senhora ter se aberto a essa oportunidade. E eu creio que vidas serão tocadas e vidas serão transformadas. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada. Amém. E você que está em casa, eu sei que você foi abençoado, assim como eu também fui. E eu te convido para estar aqui amanhã mais uma vez, ouvindo mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá.